Olá, olá, oitavano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Mallet. Bom, estamos estudando o período composto por subordinação, certo? Nós aprendemos um conteúdo bastante importante na última aula, que foi então diferenciar o período composto por coordenação do período composto por subordinação. E hoje nós vamos responder a exercícios que eu enviei a vocês sobre então este conteúdo. Vamos lá? Temos aqui, classifique as orações abaixo como orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Ou seja, você vai aqui então identificar o período composto por coordenação. Ou ainda, como orações principais e subordinadas. Aí você vai identificar o período composto por subordinação. E separe-as com uma barra. Tanto as assindéticas das sindéticas, quanto as principais das subordinadas. Depois classifique o período como composto por coordenação ou por subordinação. O que eu havia falado. O exemplo que eu passei para vocês, certo? O Gabriel gosta de ler, pois ele gosta de viajar nas histórias. Como a frase já está aqui, eu já fui inserindo aqui a barra, certo? Esta primeira é a oração coordenada assindética, porque não tem síndeto, não tem conjunção. Lembram-se disso que nós estudamos? E esta é a oração coordenada sindética. Por quê? Porque tem a conjunção aqui, a pois, né? Uma conjunção coordenativa explicativa. Beleza? Agora, você vai então especificar. É período composto por, deixe-me só colocar os dois pontos aqui, porque haverá os dois pontos ali abaixo, não é? Coordenação. Aí temos outro exemplo. É necessário que preservemos a natureza para as gerações futuras, né? Beleza. Oração principal é necessário, barra aqui, que preservemos a natureza para as gerações futuras. Oração subordinada. Por que a oração subordinada? Porque tem a conjunção. Sempre a oração vai ser, no caso, subordinada ou a sindética, vão ser as orações que ficam com a conjunção, certo? Claro que há exceção, como por exemplo, a oração subordinada adjetiva, que fica com o pronome relativo. Então, você observou que não se trata de um período composto por coordenação, período composto por subordinação, você vai classificar. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Essa que é a situação. É o que deste exercício. Vamos lá. Quando uma oração não é um termo da oração da outra, significa que o período é composto por coordenação. Ou seja, as orações estão completas e uma não exerce a função de termo da oração da outra. O Gabriel gosta de ler sujeito e verbo. Verbo intransitivo, não precisa de mais nada. Ele gosta de viajar nas histórias. Estão completas e esta oração aqui não é nada dessa daqui. Pode pegar isso aqui. Essa daqui não é parente dessa aqui não. Ó. Não tem parentesco. Elas são totalmente isoladas, independentes. Certo? Agora, no período composto por subordinação já é diferente, que é este daqui. Tá? Vou colocar assim. Beleza. É necessário. É necessário o quê? Tanto uma oração vai ter a função sintática para com a outra, tanto a outra vai faltar essa própria função sintática, esse próprio termo da oração. É necessário você ter um sujeito e você ter um predicativo do sujeito. O que falta? O que falta? O sujeito. E onde está o sujeito? Essa própria oração aqui, que preservemos a natureza para gerações futuras. Tá? Então, período composto por subordinação por isso, porque esta oração é o sujeito desta oração. Já aqui, essa daqui não é o sujeito, não é o complemento verbal, o objeto direto, não é o objeto indireto, não é o complemento nominal, não é o aposto, não é o predicativo, não é um adjunto adverbial, não é uma... Ela não é nada da outra oração. É assim que você faz a diferenciação entre período composto por coordenação do período composto por subordinação. Certo? Olha, fica até mais fácil. Você pode, por exemplo, substituir esta oração aqui. Por isso, ou então, no caso, conjunção ou
a palavra que liga as duas orações por o qual. E aí você vai observar que não é, então, uma oração subordinada substantiva, se não poder substituir, ou por o qual não vai ser uma adjetiva. E você pode tentar substituir por um advérbio. Se não conseguir, provavelmente vai ser período composto por coordenação. É necessário isso, conseguir substituir. É substantiva a oração subordinada. Ou isso é necessário, colocando na ordem direta. Porque é sujeito, verbo e complemento. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Quero que você venha aqui. A oração, ela é, então, identificada pelos verbos. Nós temos aqui quero e venha. Aí você vai observar as orações, ou seja, o limite delas, até onde elas vão, por meio das palavras que se ligam aos verbos. Quem é que tem que vir aqui? Você. Vir onde? Ou ir aonde? Aqui. Então, nós temos aqui uma oração e esta outra oração. Eu quero. E este daqui, esta palavra, é a conjunção. Certo? Que liga as duas. Eu quero. Você vem aqui. Então, nós temos aqui, eu quero, uma oração que tem sujeito e verbo. Este verbo pede um objeto direto. Ele não tem um objeto direto. E o objeto direto está em forma de oração. Então, esta oração é o objeto direto desta oração, deste verbo. Então, esta oração aqui, ó, ela é um termo da oração para outra oração. É período composto por subordinação. Então, nós temos aqui uma oração principal neste quero, tá? Eu quero. Oração principal. E nessa segunda oração, você tem uma oração subordinada. Nós não estamos ainda reclassificando, né? Beleza. Período composto por subordinação. Lembrando que nós já aprendemos a fazer a classificação, a diferenciação no caso, orações, não é? Da substantiva, da adjetiva e da adverbial. Beleza, mas não pedi ainda neste exercício. Você deve ir embora, que eu já perdi a minha paciência com a sua chatice. Então, beleza, você deve ir embora, primeira oração, temos aqui uma locução verbal, em que, então, acaba, então, criando a oração. Quem é que deve ir embora? Você deve fazer o quê? Embora. Agora, quem é que perdeu? Já perdi aqui, ó. Quem é que perdeu? Eu. Perdeu o quê? A minha paciência. Tá, o objeto direto com o quê? Com a sua chatice. E quando? Já. Então, temos aqui a segunda oração. Só que a conjunção fica com a segunda oração. Certo? Então, vamos lá. Esta oração aqui é um termo da oração da outra? Não, elas são independentes sintaticamente. Então, nós temos um período composto por coordenação. Este primeiro período aqui vai ser composto, então, por uma oração coordenada assindética. E a segunda oração vai ser uma oração, vou colocar assim, oração coordenada sindética. Beleza? E vamos colocar aqui a divisão entre as duas orações. Porque quando você, então, faz as perguntas ao verbo, colocando o que antes ou quem antes do verbo, você acha o sujeito. Perguntando o que depois do verbo, ou então quem depois do verbo, você acha o objeto. Você perguntando circunstâncias de tempo, quando, já. Estou perdendo a paciência com o quê? Com que situação? Com a sua chatice. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial também. Tá? Então, nós temos o período composto por coordenação. Beleza. Agora, tenho a impressão de que você não me compreendeu. Temos aqui, então, essa primeira oração, porque tem este verbo, tenho o que? A impressão. Então, a oração vem até aqui. Não me compreendeu. Quem é que não me compreendeu? Você. Você me compreendeu? Não. Compreendeu quem? A mim. Então, esta palavra aqui é a conjunção, e quando há uma preposição na frente da conjunção, ela também fica com a segunda oração.
Mas observe, eu tenho a impressão. Temos aqui o sujeito, o verbo, o complemento, mas impressão é um nome que não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento. Então, o complemento do nome impressão é a segunda oração, de que você não me compreendam. Então, a segunda oração é um termo da oração da outra. Período composto por subordinação. Nós temos, então, aqui, olha só, tenho a impressão disso. É uma oração subordinada substantiva, gente. Vamos lá, nós temos aqui a primeira oração, que vai ser uma oração principal. E temos a segunda oração, que vai ser uma oração subordinada substantiva. Mas não precisamos fazer isso, né? Eu não pedi. Beleza, então nós temos um período composto por subordinação. Ótimo, então vamos lá. Ignoro quantas sejam as suas lamúrias. Beleza, eu ignoro. Nós temos este verbo aqui e o eu ligado a ignorar, tá? Ao verbo ignorar. Sejam o quê? As suas lamúrias. Então, as suas lamúrias sejam, quantas sejam, na verdade, né? Então, temos aqui, na verdade, o verbo, primeiro para identificar a oração, tá? E temos aqui, então, quantas é que são as suas lamúrias, né? Temos uma oração em que temos um adjunto, aliás, um pronome interrogativo, né? Em que, então, advérbio interrogativo, desculpem, né? Mas observem que nós temos, então, aqui, mesmo assim, uma oração subordinada substantiva. Ignoro isso. Observaram? E, além disso, nós poderemos entender que esta oração aqui exerce a função de objeto direto desta oração. Eu ignoro o que? Quantas sejam as suas lamúrias. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva. Tá? Mas nós não vamos fazer essa identificação. Aqui nós temos a oração principal. Beleza? Aqui nós vamos, então, separar as orações, porque nós vimos que quais são as palavras que se ligam aos verbos, né? Esta palavra que liga as duas orações. E aqui nós temos, então, uma oração subordinada. Então, nós temos um período composto por subordinação. Pronto, beleza? Tranquilo então, gente, olha só. Nós terminamos aqui o exercício, só que não terminamos a nossa aula. Nós temos aqui, então, o nosso conteúdo. Nós já estudamos, então, a diferença entre o período composto por coordenação do período composto por subordinação. Nós aprendemos o período composto por subordinação, as orações principais e as subordinadas. Aprendemos todas elas e vamos dar início aqui às orações subordinadas substantivas, tá? Deixe-me ver aqui primeiro, né? É verdade que aqui estão as conjunções, né? As conjunções integrantes, né? E as conjunções adverbiais, certo? Mas nós vamos ver, na verdade, esse assunto aqui, porque nós não vamos classificar as orações, né? Esqueci disso, quase que fiz a classificação. Nós não vamos ver quantas orações subordinadas substantivas há, quantas adjetivas, neste ano não. Mas nós vamos ver as conjunções subordinativas, tá? Temos as conjunções subordinativas integrantes, são aquelas que vão ligar uma oração principal a uma oração subordinada substantiva, certo? Nós já até vimos isso. As orações subordinadas substantivas vão ser um termo da oração para a oração principal. Então, a oração vai ser integrada à principal, à subordinada, por meio da conjunção. Por isso que ela se integra. A conjunção vem como se fosse um link, como se fosse tivesse com a função de ligar as duas orações mesmo, tá? Só que integra ali, ó. Tá faltando o objeto indireto, vamos encaixar o objeto indireto aqui na oração principal que precisa do objeto indireto. Por isso que ela integra, recebe este nome, tá? Espero, eu espero. Tá, o quê? Tem de ter o objeto direto. E o objeto direto é em forma de oração. E o que vem aqui, ó, e junta este objeto direto em forma de oração à oração principal.
Aqui nós temos no caso, período, somente, né, com um objeto direto normal, sem estar em forma de oração. Tá? Então, espero sua volta, mas aqui não, está em forma de oração subordinada substantiva. Eu espero isso. Entenderam? Não sei se ele voltará. Então, eu não sei isso. Certo? Então, não sei da sua volta. Ou não sei, né, sobre sua volta, e aí vai. Então, nós aprendemos hoje a oração, aliás, as conjunções subordinativas integrantes. E na próxima aula, que nós vamos continuar esse conteúdo, nós vamos aprender as conjunções subordinativas adverbiais e mais à frente os pronomes relativos também. Que, se não estiverem aqui, eu vou inserir. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.